Então, o que nós temos configurado aqui no nosso planejamento de aula? Nós temos configurado o seguinte. Deixa eu confirmar essa informação aqui que ele está me passando. Só um instante. Aqui. Vamos lá. Gestão de projetos. Muito bem. Legal. Muito bem. É isso mesmo. 1.500 pontos, né? Então, nós temos... Nós temos isso aqui, ó. Deixa eu projetar a tela para vocês. Agora que eu percebi que a tela não estava sendo projetada. Então, vamos lá, ó. Nós temos isso aqui, tá certo? Então, nós temos 1.500 pontos de atividade A2, tá? Muito bem. Nós teremos que mudar isso aqui, tá? O relatório do dia 16, que era o relatório do Ingetec, passa a valer 300 pontos. O relatório de hoje passa a valer 300 pontos também, tá? O relatório aqui cai para 200 e o relatório do dia 6 cai para 100. Muito bem. Tá? Então, o relatório do dia 16, que era o relatório do Ingetec, né, sexta-feira passada, para quem entregou, pode estar pleiteando aí 300 pontos. Como é um resumo da palestra, do mini curso que teve de AI, né, inteligência artificial, e teve uma outra palestra também da pessoal da engenharia que foi de segurança do trabalho. Tá valendo qualquer um deles, né? Quem mandou do mini curso, de boa. Quem mandou da palestra, também. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Eu espero que todo mundo tenha mandado os relatórios. Que péssimo. Ele não vai entrar em conta correta, quer ver? Eu vou ter que sair. Ele está abrindo a conta do e-mail. Já mandei você sair. Ele está abrindo a conta do e-mail. Está bem confuso. Bem confuso. Não está nem embora, né? Vamos dar uma olhada no e-mail para ver como a galera entregou os relatórios, né? Vamos ver. Os relatórios de GPS. Vamos lá. GPS. Pois é, gente. Nós tivemos apenas 4 alunos que entregaram relatórios do Ingetec. O Everton, o Igor Teixeira, o Matheus Vitor e o Zé Fernando. Gente, deixa eu pegar a planilha de nota aqui. Vamos lá. Nós tivemos um volume grande de pessoas que foram mal nessa prova, tá? E não só que foram mal, mas nós temos também várias pessoas que não entregaram relatórios. Nós temos... Bom, tem para todo gosto aqui, para falar a verdade, né?
Tem gente que não entregou relatório nenhum e foi para a prova com a cara coragem. Mesmo sabendo, ou talvez até não sabendo, como é o caso, eu atendi alguns alunos que não sabiam que a nota da prova, né, ela era dividida com o trabalho, né? E o que aconteceu? Essas pessoas foram muito mal. Inclusive foi até curioso, teve uma pessoa que veio me procurar, veio conversar comigo e falou assim: professor, eu não acredito que foi tão mal na prova, afinal de contas eu corrigi minha prova e de acordo com o gabarito que o senhor repassou, eu deveria ter tirado uma nota tal, que é o dobro do que ele tirou. Eu falei, tudo bem, vamos dar uma conferida então na planilha? Aí eu abri a planilha e vim olhando aqui e falei, olha, você não entregou o trabalho. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, que trabalho? Como assim, que trabalho? O trabalho que deveria ser entregue antes da prova, que valia 50% da nota da prova. Ah, eu não soube. Tá, tudo bem. Tudo bem, você não soube. Ah, o senhor não pode fazer nada? Não, não, eu não vou fazer nada. E porque eu não quero? Não. É regulamento. São regras, certo? Foram definidas na primeira aula, lembra? Eu defini essas regras lá na primeira aula. Então, aí, após a prova, alguns alunos me procuram para reclamar da nota. Mas, por um acaso, eu conferi aqui e esses alunos não entregaram praticamente nenhum relatório. Salvo um ou outro que entregou um ou outro relatório. Gente, acho que está faltando planejamento para a turma, né? Ou pelo menos para alguns, porque nós tivemos alguns aqui que foram muito bem mesmo, tá? E aí eu vou dar nome aos bois. Eu estou falando do Anderson, estou falando do Everton Franco, tá? Foram muito bem, parabéns. Estou falando do Igor Teixeira, foi muito bem. E estou falando do Zé Fernando, que também foi muito bem. O restante da turma oscilou ali entre 700, 600, 500, 400, 300, 200. A menor nota da turma foi 175. E aí, gente? Lembrando, tá? Eu gostaria só de lembrá-los que a N2 é a mesma coisa. Apesar dela valer, deixa eu até confirmar, mas se eu não estou errado, ela vale 4.000. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. Não tem proeficiência para a turma, então ela vale 4.000 pontos. Gente, mais uma vez, vai ter um trabalho valendo 50% da nota. E vai ter a prova, valendo 2.000. Então, o trabalho vale 2.000, a nota da prova vale 2.000. Mais os relatórios, que são as atividades. E já começamos mal N2, porque de uma turma que deveria ter pelo menos 15 pessoas, eu só recebi 4 relatórios. Então, gente. E aí? A gente tem que providenciar uma melhora, tá? Lembrando que não há nenhuma recomendação para a questão de reprova. É a critério do professor. O meu critério é o mesmo, como se fosse presencial. Não entregou relatório, é 0. Não entregou trabalho, é 0. E vai com a nota da prova.
faz sinal da cruz, seja o que Deus quiser. Ah, não, mas eu vou fazer as atividades. E aí você corre o risco de pegar exame comigo. Todo mundo aqui sabe como é meu exame. Eu cobro tudo, de cabo a rabo. Tem certeza que quer ficar de exame? É uma forma de aviso, gente. E eu tô sendo gente boa, né? Mais uma vez eu tô comunicando vocês, porque eu tô muito insatisfeito com os resultados que vocês têm obtido. E eu sei que vocês podem mais. Eu sei que teve gente aqui que foi com nota baixa na prova, né? Tirou uma nota bem baixa na prova. E eu sei que essas pessoas são capazes de muito mais. Tem gente que não está assistindo aula e quer entregar, não entrega relatório e quer fazer prova na cara e coragem. Gente, eu cobro o que eu dou em aula. A pessoa não assiste a aula. Ah, não, vou assistir a gravação. Ela não assistiu a gravação. As notas comprovam isso. E aí? Eu vou publicar para vocês a listagem nova, tá? Com a atualização das notas. Só um instantinho, gente, por favor. Vamos lá, gente. Desculpa aí mais uma vez. Eu estou colocando lá a atualização, tá? Para vocês. Atualização das notas, do planejamento, né, das notas. Planejamento das notas de relatório para A2. Pronto. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, por favor, fale comigo, tá? Bom, vamos lá. O segundo aviso. Eu até peço desculpa para vocês por estar sendo tão incisivo, mas, gente, a galera foi mal mesmo e eu não gosto disso. Vocês sabem disso. Eu não gosto de dar zero para ninguém, não gosto de dar nota baixa para ninguém. Mas também, quando tanta coisa é ofertada e a galera não aproveita, vai ficar complicado. Então, vamos lá. Segundo aviso, avaliar, né? Vocês devem estar de saco cheio. A semana inteira o pessoal deve ter falado. Então, eu não vou pegar muito pesado, ficar falando muito sobre avaliar, não. Eu vou fazer uma coisa diferente. O que eu tenho feito nas outras turmas. A coordenadora já falou sobre tudo que precisava saber a respeito do avaliar, né? No entanto, eu fui surpreendido com algumas pessoas vindo falar para mim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Que ia utilizar o avaliar para reclamar da universidade por causa da pandemia. Peraí, o que a universidade tem a ver com a pandemia? Foi a universidade que liberou a pandemia? Que infectou o povo? Foi a universidade que baixou essa norma que não vai ter aula, que as aulas são todas virtuais? A universidade não forneceu material ou aulas virtuais para que vocês pudessem acompanhar o semestre? Entendem? Não faz sentido. É o uso de uma ferramenta muito útil de uma forma muito esdrúxula. Então, eu espero mais de pessoas, de alunos meus. Essas pessoas que fizeram esse comentário, eu fiz o mesmo questionamento que estou fazendo agora. A universidade, ela obedece normas e regras da Secretaria de Saúde, do município, do Estado e do Ministério da Saúde. A universidade não toma decisões por conta própria. Não pode. A não ser que deseje ser embargada, né? Então,
não é o caso. Então, meus caros, a minha recomendação a respeito disso é utilizar uma ferramenta de maneira adequada. Utilizar a ferramenta para realizar melhorias. Melhorias essas que podem beneficiar não só vocês, como aqueles que estão vindo atrás de vocês. Afinal de contas, alguns de vocês aqui são formandos. E vai o puxão de orelha das notas para os formandos. Pessoal aí de TADES, por favor, troca uma ideia com os colegas que não estão assistindo aula ou que vêm fazer prova com a cara e com a coragem, tá? Porque, bom, eu já falei, tá gravado, quem quiser, por favor, passa o recado. Vou falar a mesma coisa que eu falei em DDM ontem para alguns. E convenhamos, hein? Que aula de DDM ontem. Fantástica, eu adorei. Adorei. Nunca rendeu tanto. Muito boa. Muito boa. Pessoal, eu espero. É uma pena que tinha tão pouca gente. Então, aí depois vem para a prova, na cara e a coragem. Ah, não, a prova do Luizande, verdadeiro ou falso? Uhum. Aí a pessoa vai e tira 200 na prova. A prova vale 2.000. Acertou uma questão. Vamos lá, gente? Então, use o avaliar de maneira inteligente. Ajudem os seus colegas de curso, ajudem a melhorar o curso, ajudem a trazer mais benefícios, infraestrutura, melhorias. Ano que vem, se tudo correr bem, estaremos presenciais nesse novo normal que vai ter na universidade, o qual os professores já estão até fazendo curso já a respeito. Então, é muito interessante que vocês estejam inteirados do uso adequado da ferramenta. Tá? Ah, não, porque eu vou desqualificar a universidade. Você está insatisfeito? Com o quê? Ah, não, eu estou insatisfeito. Não, peraí. Quem está insatisfeito com alguma coisa. Ou é isso, ou a pessoa está com um problema psicológico, vai ter que fazer um tratamento. Está com depressão. Uso inteligente da ferramenta, gente. É esse o meu ponto, tá? Não vou pagar nada. Não tem que dar nota assim, dar nota assim. Vocês sabem que eu não faço nada disso. Eu quero apenas salientar o uso inteligente do avaliar. Tá bom? Lembre disso. Para aqueles que ainda não fizeram, por favor, o façam com inteligência, usando de forma inteligente a ferramenta. Tá bom? Vamos em frente. Hoje o nosso assunto é um assunto um pouquinho controverso, um pouquinho, né? É um assunto meio chato. Porque ninguém quer saber disso. Na verdade, ninguém liga muito para isso, né? Pois é. O assunto de hoje, meus caros, é mapeamento de riscos. Quais são os riscos que um projeto sofre? Quais são os problemas, as ameaças, os pontos fortes ou pontos fracos? O que é a fraqueza do projeto? Até onde vai a solidez de um planejamento? Quais são os riscos que eu sofro do meu projeto naufragar? Nós vamos discutir isso. E, não menos importante, como eu falei em toda a aula, nós teremos um estudo de caso. Nós faremos um estudo de caso a esse respeito. E eu gostaria que todos participassem, tá? Então fica ciente que eu vou chamar todo mundo para dar opinião a respeito. Beleza? E o estudo de caso faz parte também do relatório que deve ser entregue, relatório de aula que deve ser entregue. Tá bom? Vamos lá? Mapeamento de riscos. Conceitos. Vamos lá? Conceitos. Na gestão de um projeto de software, vários são os fatores que podem ser considerados como riscos, desde a falta da mão de obra adequada até o cumprimento das atividades pertinentes
a criação do projeto. Quer dizer, o leque de opções para dar errado é muito grande. Desde a mão de obra empregada até a execução do próprio projeto em si. Opções não faltam, né? O nosso titio Murphy está aí para salientar isso, né? E mostrar que isso pode acontecer. De acordo com o PMBOK, o gerenciamento de risco envolve os processos de planejamento, as análises realizadas, o planejamento de respostas e todo o controle de riscos do projeto. O propósito do gerenciamento de risco é aumentar as chances de intervenções positivas para que tenham uma redução significativa de eventos negativos no projeto. Eventos negativos. O que seriam estes eventos negativos? Tudo aquilo que pode mandar o projeto para concluir. Certo? Eu tenho um exemplo muito bom, eu vou citar depois para vocês, mas é o típico caso que ninguém imaginava que fosse acontecer e aconteceu. E quase naufragou um projeto de milhões de reais. Vamos lá. Muito bem. Então, quando se trata de visão de gerenciamento, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, a questão do planejamento de riscos. Eu tenho que planejar esse gerenciamento. Eu tenho que gerenciar isso. Então, eu tenho que ter alguém que vai estar por trás, que vai tomar conta de tudo que pode acontecer de errado. Uma pessoa que vai responder pelo gerenciamento de riscos. Eu preciso planejar as respostas aos riscos. Então, eu preciso saber quais são e traçar planos e estratégias para resolver os problemas, quando eles acontecerem. Identificar os riscos. Eu só posso planejar a partir de eu ter identificado eles. Realizar a análise qualitativa dos riscos. Qualitativa, questão de qualidade. Quanto um risco pode afetar a qualidade do projeto? Controlar os riscos. E realizar a análise quantitativa dos riscos. Qual o impacto que um risco pode causar no meu projeto? Apenas para exemplificar, tem algumas situações em que esses impactos podem acabar com o projeto, cancelar o projeto. Vocês gostam muito de falar a respeito de jogos. Quantas vezes vocês já não ouviram falar, por exemplo, de algum jogo que foi cancelado na fase de desenvolvimento, durante o planejamento? Quantas e quantas vezes? Quantos jogos nós temos? Tem um caso clássico, mas depois eu vou falar a respeito de um jogo do Prince of Persia, que foi cancelado pela Ubisoft. Até bem pouco tempo atrás saiu até um vídeo, um gameplay mostrando como ele era. Gente, que desgosto. Vamos continuar aqui. Visão geral, né? O que eu tenho que fazer? Planejar o gerenciamento dos riscos. Esse processo tem a função de administrar as atividades de gerenciamento de risco do projeto. É um planejamento. Eu vou planejar baseado naquilo que eu sei que pode afetar diretamente o projeto. Identificar os riscos. Processo que determina onde os riscos podem ocorrer e afetar o projeto e a documentação das atividades. Realizar a análise qualitativa dos riscos, tá? O processo tem a função de analisar os riscos e, através de avaliações e combinações posteriores, verificar as ocorrências e impactos para o projeto. Como eu falei, o quanto o risco pode afetar a qualidade do projeto. Realizar a análise quantitativa dos riscos. Processo responsável por analisar numericamente os efeitos dos riscos nos objetivos gerais do projeto. Não só a qualidade, mas também quantidade. Um risco que afete, por exemplo, as etapas de execução do projeto, o atraso, o não pagamento, a falta da compra de um produto, que era crucial para o desenvolvimento do projeto, por exemplo.
questão de licenciamento, e aí vai. A lista é grande. Vamos em frente. Planejar as respostas aos riscos. O processo proporciona o desenvolvimento de opções e ações para garantir e aumentar as oportunidades, criando assim uma redução das ameaças aos objetivos do projeto. Controlar os riscos. Processo para criar estratégias e planos de resposta para os riscos envolvidos no projeto. Acompanhar e monitorar todos os riscos, assim como identificar possíveis novos riscos para uma avaliação eficaz dos processos adotados no gerenciamento de riscos nas etapas do projeto. Para isso, para fazer todo esse trabalho, a gente tem um recurso bastante interessante chamado matriz de risco. Seria, na verdade, uma planilha na onde a gente pode caracterizar o risco e o nível que ele tem para afetar o projeto em si. Vamos lá. É considerado uma técnica que consiste na avaliação dos riscos usando associações de perigos para identificar e eliminar os possíveis eventos prejudiciais ao projeto. A utilização da matriz de risco consiste no levantamento de variáveis de risco, podendo criar perspectivas e situações para possíveis tomadas de decisões com o mínimo de risco possível. Nossa, é tão sério assim? Muito. O que seriam estes critérios que fazem parte dessa matriz? Vamos lá. Requisito. Caracteriza a descrição do que pode ser implementado. Tecnologia. São caracterizadas pelas ferramentas, aplicações, técnicas e softwares que podem auxiliar o levantamento dos riscos do projeto. Riscos associados. Implementam um requerimento do projeto que pode caracterizar um risco para o desenvolvimento do projeto. Impacto. Determina qual o impacto de risco para o projeto, que por sua vez pode ser crítico, sério, moderado, menor e mínimo. São 5. O que mais? Probabilidade de ocorrência, a porcentagem baseada em P. É uma fórmula, tá? Caracteriza a estimativa de risco para cada ocorrência, sendo muito baixa, de 0 a 10%, baixa, de 11 a 40%, moderada, 41 a 60%, alta, 61 a 90% e muito alta, de 91 a 100%. Nível de risco. Tem como características o resultado das composições dos impactos de risco com a probabilidade de suas ocorrências. São citados 3 valores: alto, médio e baixo. Aqui é a sigla em H, tá? High, Medium e Low. Medição de gerência e mitigação do risco. Auxiliar nas tomadas de decisões gerenciais e reduzir os impactos dos riscos identificados. Muito bem. Aqui está a planilha no que a gente acabou de ver. Então, a gente tem requerimento, tecnologia, risco associado. O I tem a ver com... Deixa eu confirmar aqui. O I é o impacto, né? Aqui tá resumido aqui, mas é impacto, tá? O P é a porcentagem do risco ocorrer, tá? De ocorrência, né? O nível de risco e as medidas de gerência e mitigação. Vamos dar uma olhada? Alguns exemplos, tá? Por exemplo, ó, o de comunicação. Ó, requerimento. Comunicação no raio de 100 milhas. A tecnologia utilizada foi a ARC-210. O risco associado é a performance da antena. Se a antena for fraca ou não tiver força, capacidade de captação ou transmissão suficiente, a comunicação não ocorre. 100 milhas. Uma milha, 1,4 quilômetros. Estamos falando, então, de 140 quilômetros. Olha, a distância é grande, hein? O impacto é S. O S de impacto é sério. Porcentagem de 61 a 90%. Então, a possibilidade alta. Nível de risco, médio. Porque ele usa a probabilidade aqui, né? Em cima das outras opções que foram fornecidas. E as medidas para
mitigar ou evitar o problema são definir a performance como parâmetro-chave no programa de testes. Um outro exemplo aqui, ó. Pode reparar que eles não estão ligados, tá? Mas vamos avaliar. Ó, compatibilidade com, aqui de aeronaves, tá? Com o A10, o F-16, o J-STARS e o ABCCC. Tecnologia não disponível atualmente. Compatível com todas essas aeronaves? Taxa de suprimento de energia incorretas, conectores errados. Nível de impacto, MI. O impacto MI é menor. Probabilidade é de 0 a 10%. Então, é a probabilidade mais baixa possível, né? Isso. O risco é baixo e as medidas para evitar a situação é vistoria nos aviões durante a reunião em terra. Entenderam como funciona a matriz de risco? Você cita o que você precisa, o que você pretende fazer, a tecnologia envolvida, o risco associado a essa tecnologia e ao que você pretende fazer, o índice de impacto desse risco, a probabilidade dele ocorrer, o nível de risco para o projeto e o que você faria para evitar. Entenderam? Alguma dúvida? Estudo de casa em cima disso, tá, gente? Só para esclarecer. Vamos lá? Constatações. Quais são os resultados baseados em cima da matriz? Garantir o resultado esperado, tá? Seria garantir o sucesso dos projetos, realizar as entregas no valor orçado, dentro do prazo, e deixar o cliente satisfeito ainda continua sendo uma missão difícil. O ideal é conhecer os riscos que possam levar o projeto ou ao sucesso ou simplesmente ao fracasso. O objetivo da gestão de riscos no gerenciamento de projetos é identificar, avaliar, tratar e analisar os principais estágios de riscos que possam afetar o projeto. A questão de identificação. Como eu identifico um risco, uma ameaça ao projeto? Quais são as formas que eu utilizo? Este é o ponto de partida para o gerenciamento de riscos e acaba sendo um trabalho em equipe, no qual os gerentes, juntamente com sua equipe, discutem os possíveis riscos e tentam identificá-los. Em alguns casos, são utilizadas checklists que ajudam no apoio e na identificação de riscos. Muito bem. E o que seriam essas checklists que ajudam a identificar esses riscos? Riscos de tecnologia é uma checklist. São característicos os riscos referentes à tecnologia, sejam as que derivam de software ou hardware, que são aplicadas para o desenvolvimento dos projetos de software. Quais são os riscos de tecnologia? Falta de internet, computadores defasados, programas sem licença, programas com problemas, infecções com vírus, e aí vai, a lista é grande. Riscos de pessoas. São os riscos que se associam às pessoas que trabalham no desenvolvimento do projeto de software. Vou dar um exemplo. Em um projeto em que eu participei há alguns anos atrás, nós tínhamos uma pessoa que era responsável pela qualidade do projeto. Então, essa mulher, ela tomava conta de toda a parte de qualidade. Todos os testes, todas as validações, tudo aquilo que tinha que ser fruto do trabalho da qualidade. Quer dizer, é uma pessoa fundamental para o projeto, né? É alguém que eu não podia perder. Então, faltando 3 meses para a entrega do projeto, essa senhora me informa de maneira bastante tranquila que ela estava grávida e ela iria se afastar do trabalho
porque a gravidez dela era uma gravidez de risco, faltando 3 meses para entregar o projeto. E aí? Nós tínhamos um backup, né, que era uma pessoa que trabalhava junto com ela, mas ele não estava tão familiarizado com o projeto. Esse cara sofreu por 2 semanas para se alinhar com o que tinha sido feito no projeto até o presente momento, para poder desempenhar o papel dela. Ao término do projeto, com muito sacrifício, nós conseguimos entregar o projeto. No entanto, assim que o projeto acabou, esse rapaz pediu demissão. Ah, ele não aguentou? Não, não aguentou. Porque era um projeto muito, mas muito importante. E o principal interessado do projeto, o stakeholder, né, participante do projeto, era o próprio governador. E, Riscos organizacionais. São os riscos referentes ao ambiente organizacional onde o projeto de software é desenvolvido. Uma empresa, por exemplo, organizada de uma forma que não seja producente, não tem uma liderança participativa, né? Aquele modelo de chefe que a gente usa nas aldeias indígenas, costuma atrapalhar bastante o desenvolvimento do projeto. Tá? É aquela maneira que tem chefe é índio, né? Pois é, então, tem bastante índio aqui na cidade. Riscos de ferramentas. São os riscos que possam apresentar nas ferramentas e outros programas que são utilizados no projeto de software. Software sem licença, programa com problema, falta de conectividade, e aí vai. Riscos de requisitos. São os riscos que podem apresentar nas alterações de requisitos dos clientes no processo de gerenciamento. Quando o gerente fala para você que quer um balanço pendurado em uma árvore e você imagina tudo menos aquilo que ele quer. É óbvio que na hora que chegar no final vai dar problema. Riscos de estimativas. São os riscos que podem ocorrer no planejamento equivocado dos recursos para o desenvolvimento do projeto. Então, é você estimar o uso de recursos de maneira errada. Ah, eu vou fazer uso aí de servidor de banco de dados na web e eu vou precisar de... E aí começa. Eu vou precisar de 2 databases com 1 giga cada um, com acesso para 16 usuários simultâneos. Um projeto que está começando, você precisa de tudo isso? Entenderam? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a pessoa estima de maneira para baixo, né? Estima menos daquilo que ele precisa. É insuficiente. Ah, eu vou precisar de um database de 250 mega. 250 mega? É um bom tamanho, razoável. Mas ele falou 1, no outro ele tinha falado 2. Eita, e aí? Quem está certo? Isso é um problema. Estimativas é um problema sério, tá? Muito sério. É difícil até estimar esse tipo de coisa, tá? Eu tenho uma prática que eu faço o seguinte: eu, quando eu vou fazer uma estimativa, geralmente eu duplico ou quadruplico o tempo. Nossa, mas por que tudo isso? Por causa do tio Murphy. Se tem alguma possibilidade de dar errado, cara, vai dar. Entenderam? Isso é importante. Quando se fala de estimativa, é bom lembrar do tio Murphy, tá? Vamos lá. Análise de riscos. Deixa eu ver o que os professores querem aqui. Tá. Durante a análise de risco, deve-se considerar cada tipo de risco de acordo com seu grau G, fazendo assim um julgamento das situações vivenciadas
e de possíveis riscos que possam surgir. Então vamos lá, ó. As características, quais são elas? A probabilidade de risco pode ser avaliada como muito baixa, menor que 10%, baixa de 10 a 25%, isso na análise de risco, não na matriz. A matriz é outra coisa, não confunde, tá? Moderada de 25 a 50%, alta de 50 a 75% ou muito alta de 75% acima. Os efeitos do risco podem ser avaliados como catastróficos, ameaçam a sobrevivência do projeto. Graves, causariam grandes atrasos. Toleráveis, os atrasos estão dentro da contingência permitida. Ou insignificantes. Está aqui a planilha. Uma outra planilha, né? Essa de análise de risco. Então, vamos lá, vamos analisar. Nós temos os riscos. Vamos pegar um aqui. Problemas financeiros organizacionais forçam reduções no orçamento do projeto. Probabilidade é baixa. O efeito é catastrófico. Se acontecer, já era o projeto. Orçamento mal feito, né? Vamos pegar mais um aqui embaixo, ó. Defeitos em componentes reusáveis de software precisam ser reparados antes que esses componentes sejam reutilizados, reusados. Probabilidade moderada. O efeito é grave. Software mal escrito pode gerar problema lá na frente. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. O último aqui, ó, mudanças de requisitos que exigem muito retrabalho de projeto são propostas. Quando o cliente não tem a menor ideia do que ele está pedindo. Aí você prepara o documento de requisitos, leva para ele para dar uma olhada. Ele lê e fala que não é nada daquilo que ele pediu. Já pensou? Isso é um risco. É um risco. E a gente está sujeito a ele. Tá? Probabilidade é moderada e o efeito é grave. Pode até atrasar o projeto em função disso. Beleza? Muito bem. Meus caros, gravem isso aqui, tá? Gravem isso aqui. O estudo de caso vai precisar disso também. Planejamento de riscos. No processo de planejamento de riscos, cada um dos principais riscos é identificado e considerado. E assim, desenvolve-se estratégias para gerenciá-los. Então, mais uma vez, é o lance da identificação, é saber identificar o que é um risco do seu projeto. Tá? Estratégias. Estratégias de prevenção, utilizadas para reduzir os riscos do projeto de software. Estratégias de minimização reduzirão o impacto dos riscos do projeto de software. Planos de contingência servem para se preparar para situações de riscos no projeto de software. Cada uma das situações, ela prevê um tipo de resposta, né? A prevenção, você está prevenindo que aconteça. Então, você faz uma ação profilática, né? Eu vou prevenir que aconteça o problema. Minimização. O problema aconteceu, mas eu vou empregar estratégias que vão minimizar o impacto no projeto. E planos de contingência. Cara, o projeto aconteceu, o erro deu problema e a gente vai ter que dar um jeito de conviver com ele. É a contingência. O monitoramento de riscos. Processo usado para monitorar os riscos já diagnosticados. Então, nós já sabemos o que pode acontecer. Tudo aquilo que ameaça o projeto. Nós já montamos a matriz de riscos e fizemos a análise de riscos. Beleza. Agora a gente passa a monitorar para saber se aquilo ali vai ou já está acontecendo ou pode vir a acontecer. Tá? Acompanhar se eles estão realmente sendo reduzidos ou até mesmo eliminá-los. A análise de riscos em um projeto pode direcionar as prioridades a serem executadas, sempre priorizando as catastróficas e de grande gravidade, como o caso de uma invasão nas informações do projeto. Invasão? Sim. Se for um projeto, por exemplo, de grande interesse, é um desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo, para trabalhar nas eleições. O que garante que você não vai despertar a ira
de alguns colegas nossos de classe, né? Os nossos colegas hackers, né? E isso não vai ocasionar, por exemplo, um ataque em massa nas máquinas do projeto, nas pessoas envolvidas no projeto. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu no passado. Pode acontecer de novo. Certo? Nós temos vários casos aí, tá? Várias situações, situações de espionagem industrial, né? Existem alguns casos famosos. Isso é interessante. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? A questão de espionagem industrial é um risco muito sério, muito importante, muito preocupante, né? Vocês já, por exemplo, já ouviram falar? Deixa eu abrir aqui no site para mostrar para vocês, tá? É um assunto bastante interessante, mas é algo que vale a gente prestar bastante atenção, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui algo. Não. Não. Aqui, ó. Esse cara, ó. Esse é um caso, tá? Esse caso aqui, ó. Quem já ouviu falar do J-20? Um caça furtivo de quinta geração da China, que foi desenvolvido para ser o comparativo com o F-22, né? O F-22 americano. Vamos dar uma olhada. Esse cara aqui, ó. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos um pouco, sobre esses caras aqui, né? Ou sobre esse sujeito aqui embaixo, ó. O F-35, né? O J-20 foi um caça desenvolvido... É um caça, né? Ele não foi, ele é. Um caça desenvolvido pela China a partir do período de 2009, né? Ele foi desenvolvido pela China para competir com o F-22 e com o F-35. Por que eu estou citando ele como um exemplo de espionagem industrial? Na verdade, é um exemplo de espionagem internacional, até, vamos dizer assim. Porque, meus caros, algumas características do J-20 são características do F-22 e do F-35. Assim como essa outra... Aqui, ó. Esse é um outro caça chinês comparado também, só que esse aqui é experimental, tá? O J-20 está em operação. É um caça da Força Aérea Chinesa. Está em operação. Tá? Mas tem esse J-31 que seria a evolução daquele cara, que é também um caça de quinta geração, para competir diretamente com o F-22, tá? Mas com uma diferença, o J-31, assim, ele é comparado com o F-35, porque o F-35, ele também é um caça desenvolvido para a Marinha. E o J-31 é uma versão do caça J-20 para a Marinha Chinesa. E ele tem muito, se não quase tudo de característica do F-22 e do F-35. Especialmente do F-35, porque o governo americano não permitiu, e não permite até hoje, a venda do F-22 fora dos Estados Unidos. Né? Não é permitido. Mas o F-35, ele tem vários governos que fazem uso dele, né? Como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Austrália, Canadá, Itália, Dinamarca. Mais recentemente, Japão, Indonésia, Tailândia, e Filipinas, se eu não estou errado. Tá? Pois é. Quer dizer, na verdade, não sei se vocês estão acompanhando isso,
Mas está rolando uma corrida armamentista no sudoeste asiático por causa da China, né? A China anda querendo esticar os braços dela ali naquela região e está rolando muito isso. Então, os governos estão se armando, estão comprando equipamento, armamento, né, tal. A China o tempo todo ameaçando Taiwan de invasão, tal, e o governo americano ali de olho. Então, está rolando ali um climinha tenso ali na região, tá? Tudo por causa do desejo expansionista da China. Não sei porquê, mas isso me lembra a Segunda Guerra Mundial. Tinha um governo que usava uma suástica, que tinha essas visões também, né, de grandeza, queria dominar o mundo. Tá? Será que nós estamos vendo aí alguma coisa, um prelúdio de algo? Não sei, né? Vamos ver. Mas esse é o típico caso em que um projeto, ele pode sofrer interferência externa ou até mesmo ser ameaçado, como é o caso do F-35. Porque o projeto do F-35 sofre vários problemas, tem vários problemas, em função da espionagem que foi feita para construir o J-20. É um risco? É um risco. Quem conhece outros casos e pode citar aí, por favor? Aí, professor. Wagner, por favor, fala mais alto. Aí, professor, nesse lance de espionagem aí, me lembrou, tinha um filme de. Era meio que um filme infantil de comédia. Não é um exemplo muito digno, mas é um exemplo. Tá. O senhor lembra daquele A Fantástica Fábrica de Chocolate? Sim, bom Lembra exemplo, que, hein? lembra que lá no começo Não, na metade do começo, tinha lá que os caras ficavam roubando tecnologia e vendendo? Sim, excelente exemplo, muito bom, bem lembrado. Não é um exemplo esdrúxulo, não, muito pelo contrário. É um projeto. Aquilo ali prejudicou o projeto do cara. Não sei se vocês lembram disso, mas apesar de ser ficção, excelente filme, muito bem lembrado, Wagner. É, o projeto dele, né, o planejamento dele foi totalmente afetado pela espionagem. Né? O pessoal roubava os produtos, né? E isso atrapalhava muito o projeto, o planejamento, né, para a fábrica. É um excelente exemplo, muito bom, Wagner, muito bom. Apesar de ser um pouco deslocado, mas é um excelente exemplo, tá? E é algo que a gente tem que levar em consideração, porque isso é uma ameaça também. É uma ameaça e das mais sérias, porque a sua concorrência está obtendo informações privilegiadas a respeito do seu projeto. Olha o problema. Voltando para essa situação, é comum utilizar um método que calcula o risco no projeto. O método é o ISRAM, ou ISRAM, Information Security Risk Analysis Method, que realiza o seguinte cálculo para os riscos de segurança da informação. Olha lá, o que ele faz? Seja R o risco, propriamente dito, P a probabilidade de quebra de segurança e C consequência da quebra de segurança. Nós temos a seguinte equação: R é igual a P vezes C. Isso é muito sério, né? Muito sério. Muito bem. Chegamos à parte do nosso estudo de caso. Então, até o presente momento, eu gostaria de perguntar para vocês: alguém tem alguma dúvida sobre o que está sendo discutido? Ou queira colocar mais algum exemplo, citar mais alguma situação? Agora é hora de falar, gente. Vamos lá. E aí, nada?
O pessoal também devagarzinho, que é sexta-feira, né? Professor, Fala, Fernando. os riscos naturais são considerados que nível, mais ou menos? Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, que destruiu tudo. As empresas que se perderam, dados que se perderam, daquelas pessoas que tiveram, no caso, nada em nuvem, mas sim em slots de banco de dados, tudo. Que nível que seria? Então, isso é aquela coisa, se a gente voltar aqui, excelente exemplo, tá? Vamos começar a encaixar esses exemplos. Vamos dar uma olhada primeiro na análise de risco. Por exemplo, a questão do desabamento lá em Brumadinho. A probabilidade é baixa, mas o efeito é catastrófico. Por quê? Gente, vai morrer uma galera, como aconteceu. Vai perder muita informação, vai perder muitos ativos da empresa, não só as vidas humanas, tá, que são mais importantes que tudo, né? Porque a gente tem que ter sempre isso em consideração. Bens materiais a gente repõe, vidas não. Não se repõe vidas. Então, é o tipo de coisa que se acontece, cara, acabou o projeto. Tanto que acabou, né? Lá em Brumadinho agora, inclusive, teve até bem pouco tempo atrás, eles estavam falando que apareceram novas fissuras no que sobrou da barragem. Quer dizer, não bastou o que aconteceu, agora vai acontecer uma outra presepada? Quer dizer, aquilo lá já era, né? Não, tem coisas ainda ali que tem que ser providenciado. Tem várias barragens em volta. Ali é um complexo enorme, né? Na minha concepção, o que tinha que fazer é tirar o povo de lá. Tira esse povo daí. Pelo amor de Deus. Pelo menos é a minha forma de pensar. Né? Porque bens materiais a gente consegue repor. Vamos dar um exemplo. Fernando falou de efeitos naturais, eu vou citar mais um aqui. E só eu citando não tá legal, viu? Vamos tratar de botar a cachola para trabalhar aí, que eu quero outros exemplos também. Uma empresa de um colega lá em São Paulo sofreu essa semana com a chuva, tá? Uma empresa de TI, tá? Desenvolvimento de sistema e tal, e todos os funcionários da empresa estão em home office, mas as máquinas ficam ligadas na empresa. Então as máquinas ficam ligadas, as pessoas acessam via VPN as máquinas no trabalho, para poder trabalhar. O que aconteceu? Choveu, inundou e acabou afetando a parte elétrica da empresa. Resultado: 2 dias parados, aguardando arrumar toda a parte elétrica para a empresa voltar a trabalhar. Por sorte, a única coisa que se perdeu, fisicamente falando, foi um no-break. Um no-break. Na verdade, não é um no-break. Não sei se vocês já estudaram isso, mas é um short break. No-break é até um kVA, tá? Até um kVA. Aquele no-breaking que a gente usa no PC em casa. Um short break, ele tem mais potência que isso. Está muito caro, tá? Um short break geralmente tem de 2 kVA para cima. É para sustentar, consegue sustentar até 4 computadores ligados durante um período de 1 hora. É tempo suficiente para desligar as máquinas, salvar os dados, tal, tudo mais. Beleza. Ele perdeu um short break desses. A empresa perdeu um short break. Tá. Só que aí o que aconteceu? Precisou-se de 2 dias e a empresa estava em plena validação de sistema para entrega para o cliente. Resultado: o cliente tinha agendado toda uma parte de validação, atendimento, tudo mais, não pôde em função desse problema, postergou-se o processo de validação para 1 mês. Daqui 1 mês a gente conversa de novo.
Muito bem. O que vai acontecer? Um mês a empresa parada, esperando essa equipe parada, esperando para atender esse projeto. Por quê? Os outros clientes da empresa, né? A empresa ela entrega os produtos tal e dá manutenção neles. Os outros clientes estão satisfeitos com o projeto. É só esse projeto que eles não têm outros chamados para atender nada, era só esse projeto. Quer dizer, uma equipe de 8 pessoas parada durante o tempo, né? O que o meu colega optou? Ele vai dar treinamento e como é que fala? Capacitação para os funcionários, né? Eles têm alguns parceiros para mexer com capacitação, e ele falou para a equipe fazer os testes de capacitação, as provas de capacitação e tal. Estudar. Vai botar a equipe para estudar. Mas ele vai ter que pagar o salário dessa equipe. Sem ter entregue o projeto. Prejuízo. E dos grandes. E aí? É um risco. São riscos naturais, como o Fernando bem colocou. Pode acontecer? Pode. Probabilidade baixa. Efeito, no caso dele, grave. Porque vai afetar o caixa da empresa. Ele vai ter que pagar a equipe sem ter entregue o projeto. Entendem? Gravíssimo isso. Muito grave. Outros exemplos, vamos lá. Aí, professor, por exemplo, foi aquele mês que o senhor já citou várias vezes, do 11 de setembro, que várias empresas faliram. Aquele lá, meu amigo, olha o que perdeu-se de informação, dados e vidas, não está escrito. E ninguém nunca ia imaginar que isso fosse acontecer. Tanto era porque já falei várias vezes isso para vocês, né? Da equipe de desenvolvimento ter alocado em uma torre era o servidor de banco, na outra era o servidor repositório de código. Separaram porque caso aconteça alguma coisa, legal, as duas torres caíram. E aí? Perdeu o banco e perdeu o repositório de código. Acabou a empresa. Catastrófico. Acabou a empresa. É um bom exemplo. Muito bem lembrado, Wagner. Quem mais? Tem uma galera aí que não tá falando, não. Vou começar a chamar pelo nome, hein? E o atacadão daqui que pegou fogo, professor? Eita! Excelente lembrança, hein? E o atacadão que pegou fogo? Olha o risco. Olha o tamanho. Houve perdas? Com certeza, de produto, né? Agora, produto se repõe, certo? Teve risco? Teve perdas financeiras? Com certeza, tal. Mas a rede é grande, né? Tem seguradora, tem tudo isso para repor. E se fosse um menor? Se fosse uma empresa menor, que não tivesse todos os recursos que a rede Atacadão possui? E aí? Ninguém conta com isso, gente. São coisas que a gente tem que considerar, tem que bancar o neurótico nesses momentos, tá? Vamos lá, outros exemplos. Ô, professor, Fala, Eduardo. tem também o erro de projeto do Boeing 737 MAX, que fez com que os aviões até hoje sem voar, porque eles precisam de homologação e até agora eles estão em fase de teste. Muito bem lembrado. Deixa eu até jogar aqui para compartilhar com a turma, né? Vamos jogar na roda aqui. Esse é um excelente exemplo. Vamos lá. Boeing. Até aparece na pesquisa aqui, não precisa nem fazer força. Esse carinha aqui, ó. Ele deu um trampo lascado para a empresa, porque teve erro de projeto. Deixa eu abrir aqui no Wikipedia para mostrar para vocês o tamanho do rombo da bagaça. Aqui, ó, aqui no canto na ficha ele fala, ó,
Olha o custo por unidade. 99,7 milhões de dólares. Desculpa. Dólares. Isso tudo. Agora você pensa, esse cara teve erro de projeto. Ele precisa ser homologado, né? Como o Eduardo bem lembrou. Esse cara tem erro de projeto, cara. Isso aqui é um trampo. A Boeing tá arcando com um prejuízo lascado. Tem um relatório bem grande aqui. Olha, ó, suspensão mundial de 2019. Ó, só um trechinho, ó. Até março de 2019, o 737 MAX já tinha se envolvido em 2 acidentes fatais em período de 5 meses. Olha só, tô rindo para não chorar, tá? Mas pensa no tamanho do prejuízo. E quem que arca com o prejuízo? O Eduardo me falou disso, eu lembrei de um outro caso. Vocês lembram de um Airbus caiu, acho que era um A320, né? Um A320. Não, era um Airbus que caiu aonde? Latam, professor? Eu acho que caiu no Atlântico, né? Tava cruzando. Caiu no Brasil, não foi aquele que caiu no Brasil? Caiu no meio da pista? Não, é o Air France, é um voo do Air France, era um Airbus que caiu, depois que ele saiu ali, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas tem um trecho, tá? Quando você sai do espaço aéreo brasileiro, no Nordeste, e você vai cruzar o Atlântico até os Açores, tá? Aí, chegando aos Açores, você muda um pouco a sua rota e você vai até Portugal, até Lisboa, tá? Esse trecho entre Fortaleza e os Açores é considerado um dos trechos mais perigosos para se voar no mundo. Lembra desse voo que caiu no oceano? É um Air France, o 447. Deixa eu ver se eu consigo aqui mais detalhes sobre ele, ó. Vamos pegar do Wikipedia mesmo. Deixa eu ver se ele... Também, né, professor? Oi? O Triângulo das Bermudas também. Também. Ixi, o que já perdeu de vida ali não está escrito. É isso aqui, ó, essa rota que eu estou falando, tá? Esse caso, esse voo da Air France 447 era um Airbus 320. Ele decolou do Rio de Janeiro, foi até Fortaleza, de Fortaleza ele foi para cruzar o Atlântico. Essa parte, esse trecho aqui, gente, ó, daqui da costa brasileira até a costa da África, é considerado um dos trechos mais perigosos de voar no mundo. Esse trecho, e tem outro trecho também, tá? Eu sei um colega que trabalha na... Como é que é o nome? Não é TWA, tem outro nome. Não lembro o nome agora, fugiu a cabeça. É uma empresa americana, tá? Mundial, né? Mas americana. O trecho de Nova York a Londres. Nova York a Londres, daqui até aqui. Esse trecho aqui, ó, é muito ruim de voar. O pessoal não gosta de voar esse trecho de jeito nenhum, tá? Por quê? Essa região aqui do planeta, ela é muito sujeita ao mau tempo. Assim como aqui, ó, essa região entre do Atlântico aqui, ó, entre o Brasil e a África, ela é muito sujeita ao mau tempo, porque os furacões nascem a partir dessa região em direção a Cuba, tá? Então o mau tempo começa por aqui e sai daqui para cá. Cruzar essa região de avião, dizem que é uma das coisas mais perigosas de fazer no mundo, tá? Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem. As nossas aeronaves são, né, muito modernas, seguras, tal. Mas esse voo caiu por causa de uma falha de projeto. Um risco
que a Air France não havia considerado. Essa aeronave caiu por quê? De acordo com o jornal da época, tá? Vou ver se eu me lembro tudo com detalhes. Tinha um equipamento logo abaixo da cabine do piloto, dos pilotos, um equipamento chamado tubo de Pinot. Este tubo, ele é responsável pela captação do ar para que o computador de bordo da aeronave calcule a velocidade do ar e a pressão atmosférica, né? O que aconteceu? Esse tubo congelou. Foi algo que jamais passou pela cabeça dos engenheiros da Air France. Uma vez congelado, o computador de bordo acreditou que a aeronave precisava mudar sua rota, diminuindo a sua altitude. O computador travou nesse comando e mergulhou a aeronave. Infelizmente, os pilotos não conseguiram destravar o computador e a aeronave se chocou com o oceano, matando 228 pessoas. Olha o tamanho da bagaça. Quanta gente. Foi quase o mesmo problema com o 737, né, professor? Que lá foi um erro de sensor que jogava o avião para baixo para tentar corrigir o ângulo de ataque. Exato. Era mais ou menos a mesma coisa. A gente tem vários exemplos desse tipo. Por exemplo, um outro, tá? Ainda com a aviação. Aquele voo de passageiros que foi abatido por engano. Não sei se foi bem por engano, mas, né? Eles falam que foi por engano. A aeronave foi abatida por engano pela rede de defesa iraniana. A aeronave tinha decolado do aeroporto em Teherã, foi identificada como... Aliás, não foi identificada, né? Porque o operador de radar não conseguiu identificar e autorizou o ataque. A aeronave foi abatida, explodiu no ar, matando quase 300 pessoas a bordo. Foi aquela que desviou da rota? Que o avião saiu da rota e entrou no espaço aéreo deles sem aviso? Não, essa foi outra. Essa eu sei qual foi. Ele foi abatido lá em... Esse que você está falando foi abatido lá na região lá da Ucrânia lá. Que ele saiu, ele saiu um pouco da rota dele para desviar do mau tempo. Aí a defesa rebelde identificou como uma aeronave hostil e lançou um míssil que destruiu a aeronave no ar, matando um monte de gente. E aí? Ninguém conta com esse tipo de coisa, gente. Pessoal, você está a bordo de uma aeronave comercial, cheia de civis. E, de repente, você vira alvo de artilharia antiaérea, em uma região que não era para ter nada disso. Acontece, opa, e como? Riscos naturais, como o Fernando falou agora há pouco, aconteceu há pouco tempo aquele ciclone bomba que atingiu lá o sul do país, né? Destruiu um monte de coisa. Tinha uma fábrica de um conhecido meu que fica na região, né? Ele trabalha com compensados. Acabou com a fábrica dele. A impressão que ele falava, que as câmeras filmaram, era que a fábrica explodiu. Tamanho a força do vento e da pressão do vento, que o vento entrava e o vento levantou a cobertura da fábrica. A fábrica explodiu. Já pensou numa coisa dessa? Muito louco, cara. Se a gente parar para pensar, a gente não considera esse tipo de coisa. Mas, gente, são riscos. Eu não contei da menina, do nada ela ficou grávida. Nem ela esperava. Ela falou que não estava fazendo tratamento, não estava fazendo nenhum tipo de acompanhamento, nada. Ela simplesmente engravidou. E não tinha nem plano de gravidez, foi pega de surpresa. Caramba. Mas acontece. E a gente tem que contar com esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente não conta também. Fala, Wagner.
Fala alto, vai. Não, foi mal, acho que eu apertei sem querer. Mas tinha um exemplo bom, é aqueles exemplos que envolve burocracia. Tipo, lá em Beirute, lá, que era, aquilo parecia que era uma carga apreendida, só que meio que o pessoal esqueceu lá. Ah, sim. Aquele exemplo de Beirute lá é para acabar com qualquer um. Né? Aquilo ali é o cúmulo que tem, né? Se você levar isso em consideração, porque por causa da parte burocrática, né, eles deixaram preso uma carga que depois virou uma bomba. Resultado, deu no que deu. Né? Aquilo ali foi um simples e bem interessante exemplo do que aconteceria com uma explosão, uma explosão tática, né, que é uma arma nuclear, um dispositivo nuclear de baixa potência, em uma região urbana. Detalhe, era uma bomba química. Gigante, mas era uma bomba química. Agora você pensa uma arma nuclear. Então essas coisas, gente, são riscos. Sejam eles diretos ou indiretos, ameaças diretas ao seu negócio ou não, pontos fortes ou pontos fracos ligados ao projeto ou planejamento dele, são coisas que a gente tem que considerar. Certo? São coisas que devemos levar em consideração. Beleza? Então, eu quero que vocês se foquem em três coisas, na verdade, duas coisas distintas, tá? Prestem bastante atenção. Primeiro, essa planilha que está na tela, que ela trata da análise de risco. Muita atenção nisso, tá? Análise de risco. É isso aqui. Outra coisa que eu quero que vocês se foquem também é isso, ó. A matriz de risco. Esse cara aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês tenham foco nesses dois. Então, tenham em mente isso. Por quê? O estudo de caso vai pedir isso para vocês. Tá? Independente dos dois, vocês têm uma coisa que vocês têm que ter, têm que a todo momento saber identificar. Tá? Ah, é viagem na maionese. Não, não é viagem na maionese. Você não sabe se essa porra vai acontecer ou não. Você não tem bola de cristal. Então é melhor prever, né? É isso aqui, gente. Como identificar os riscos, certo? Existem táticas. Então, por exemplo, aqui, ó, os checklists que vocês podem fazer. Riscos de tecnologia, risco de pessoas e riscos organizacionais. Essa é a terceira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Primeiro, como identificar os riscos. Depois, como montar a matriz de riscos. E terceira, a análise de riscos, como deve ser feita. Tem os exemplos no material, certo? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Entenderam o que eu estou querendo dizer? O estudo de caso vai cobrar isso de vocês. Então vamos lá. Vamos ao estudo de caso. Muito bem. Analisando o cenário. Pense na criação de um aplicativo móvel em que você precisa identificar os riscos que possam ocorrer durante a sua elaboração. Assim como na tecnologia utilizada, se você ou a pessoa contratada tem conhecimento para a elaboração do projeto. Quais ferramentas de criação serão utilizadas e se os levantamentos de requisitos forem realizados com eficiência. Todas essas situações são características de risco. Com sua experiência vivenciada até o momento, qual a sua conduta em minimizar esses tipos de riscos? Então, o que eu quero de vocês? As três coisas que a gente citou agora há pouco. Ó. Primeiro, eu quero que vocês identifiquem os riscos, não apenas esses que ele está citando. Tudo que vinha à sua cabeça. Identifiquem os riscos. Então, criem baseado naquele checklist, naquelas três situações. Lembra? Vamos voltar lá. Vamos fazer uma breve revisãozinha aqui. Olha lá. Não são três, né? São mais, né? Riscos de tecnologia, riscos de pessoas, riscos organizacionais, riscos de ferramentas, riscos de requisitos
e riscos de estimativas. Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês identifiquem estes riscos baseados nesses 6 checklists. Pega um por um e fala, ó, risco de tecnologia, esse. Risco de pessoa, pode acontecer isso. Riscos organizacionais. Mas, professor... Pois não, Everton. Não é para focar em um estudo único, você tem que pegar tudo? Geral? Tudo. Geral. Risco de ferramentas. Coisa não é não, professor? Não. Riscos de ferramentas. Vocês vão listar, por exemplo, é um desenvolvimento mobile. O que você vai usar para desenvolver? Quais são as ferramentas envolvidas? As ferramentas são essas. Tá. O que pode acontecer de errado com elas? Quais são os riscos inerentes a elas? Beleza. Riscos de requisitos. Vocês vão avaliar, será que os requisitos foram bem levantados? Quais são os erros que podem acontecer? Quais são os riscos que eu estou passando? E os riscos de estimativas. Pô, eu previ lá 3 meses de desenvolvimento. O que pode acontecer nesse meio tempo? Certo? Então, vamos fazer o seguinte, já porque eu não quero choradeira, tá bom? Não quero choradeira. Eu gostaria que vocês exercitassem essa parte, mas eu não quero choradeira. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão trabalhar apenas com checklist de identificação de riscos para esse estudo de caso. Então, vocês vão pegar esses 6 e vão identificar tudo que vocês puderem identificar de risco nesse estudo de caso. Entenderam? Vocês vão pegar os 6 checklists e listar tudo que vocês puderem listar para cada um deles. Certo? Vamos lá, vamos voltar lá. Então, o estudo de caso é esse aqui, né? A criação de um aplicativo mobile. Você vai pegar os 6 checklists e vai listar um a um as características desses riscos. Quais são eles? É óbvio que cada característica, cada checklist daquele, cada item do checklist tem vários itens lá dentro, tá? Não me vem com 1 ou 2, não, porque aí eu vou considerar isso errado. Tem muita coisa que pode ser listada como risco. Então, vocês vão separar isso em grupos e montar essas informações. Entenderam? Quem está com dúvida do que tem que fazer, por favor, fale. Nenhuma dúvida? É para analisar em aula? É para analisar em aula aqui agora? Não, eu quero isso no seu relatório. Entendeu? Eu já ia jogar a Chloe na tela. Eu ia jogar a Chloe na tela aqui, mas já vou dar spoiler para você. É que eu não vi lá o relatório, eu achei que era para aula agora. Já são 8h40 já, não vai dar tempo. Eu quero isso em relatório. Quer dizer que eu quero uma coisa bem feita, viu? Não me vem com 1 ou 2 itens por checklist, senão já sabe, né? Beleza? Mais alguma dúvida? Ó a Chloe na tela. Truco. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Perfeito. Muito bem. O que eu quero sobre... o que eu quero nesse relatório? Eu quero que vocês façam um resumo sobre o mapeamento de riscos. O que vocês entenderam e os principais tópicos discutidos em aula. Quer citar exemplos? Fique à vontade. Já que vocês estão tão tímidos em falar hoje, né? Tem alguns aí que estão precisando falar para participar mais da aula, né? Vamos lá.
o assunto, o que eu quero? O resumo do mapeamento de riscos, tá? E a sua proposta de resposta. O que eu quero como sua proposta de resposta do estudo de caso? O checklist, né? Checklist de identificação. Cada um dos 6 itens do checklist. Montem uma lista em cada categoria. Não me venham com 2 itens, senão eu não vou aceitar. Tá? Tem bastante coisa. Cada um deles, o que não falta é problema. Muito bem, vocês vão preparar isso no e-mail. Vamos colocar isso no corpo do e-mail. Não precisa de nada em anexo, tá? Põe no corpo do e-mail isso. Vamos usar o seguinte assunto. GPS atividade 2020 1023. Gente, já sabe. Se não mandar no assunto, corre o risco de cair na lixeira. Por causa do meu filtro. Beleza? Então, vamos tomar cuidado aí, tá? Vamos ter atenção. Nada em anexo. Entenderam? Data de entrega, 25/10/2020 até as 11h59 da noite. Dá mais de 48 horas. Dá umas 50 quase. 50, 51 horas. Beleza? Alguma dúvida sobre o relatório? Opa. Nenhuma? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Beleza, então. Quem tiver alguma dúvida, sugerir alguma coisa depois, me questiona pelo WhatsApp. Tá bom? Muito bem, vamos ao encerramento da aula. Está aqui o e-mail do professor. Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a participação de todos. Peço que vocês cobrem seus colegas que não estão participando da aula. Para quem chegou depois, por favor, assista a gravação dessa aula, porque tem um recadinho para quem não anda participando da aula, tá? Assiste lá no começo. E avisem seus colegas que não estão participando da aula que encarar as minhas provas na cara e coragem não dá muito certo. As notas estão aí para falar a respeito. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tudo de bom. Até a próxima aula. Valeu. Fui!